Provérbios, capítulo 2. A excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento, alcançareis a voz. Se buscares a sabedoria como a prata, e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva os caminhos dos seus santos. Uma pausa aqui. Do versículo 1 ao versículo 7, Deus fala que ele reserva a sabedoria para aquelas pessoas que são santos, para aquelas pessoas que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. A verdadeira sabedoria para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. E o versículo 8 em diante vai começar a falar sobre o juízo. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegra de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, da lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Aqui no versículo 16 e 17, o Senhor fala que a gente tem que fugir da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, aquela que é boa de lábia, o qual deixa o amigo da sua mocidade. Quem é o amigo da mocidade dela? Seria o esposo dela, né? E se esquece da aliança com o seu Deus. No caso, no dia do casamento, quando a pessoa vai casar, ela faz uma aliança para com Deus, dizendo que ela vai ser fiel a Ele até que a morte o separe, que ela seria fiel. Aí, a partir do versículo 18, diz assim, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Quando ela faz isso, a casa dela se inclina para a morte, quando tem o adultério. É sobre isso que está falando. Ela ou ele, né? Enfim. Quem comete adultério atrai morte para si, atrai morte para a sua casa, para a sua família. Todos que se dirigem, o versículo 19 fala assim, todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Versículo 20, assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas do justo, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os alevosos serão dela desarraigados. O que significa alevosos? Significa traição cometida por aquele em que se depositava fé, em quem você confiava. Então a gente fica por aqui com mais um capítulo de Provérbios, capítulo 2, que vai do versículo 1 ao versículo 22, que a gente tem aqui a excelência da sabedoria, tá bom? Nos vemos no próximo audiobook, falando do versículo 3. Fiquem com Deus.
Clama a sabedoria. Grita na rua a sabedoria. Nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama à entrada das portas e nas cidades. Profere as suas palavras. Até quando, os honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vós fareis saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vos recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todos o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Olha só que sério, né? Deus está falando aqui que Ele repreende a gente, que Ele ensina, só que a gente rejeita os conselhos que Deus tem para nós e rejeita a repreensão dele. Aí no versículo 26 diz assim: também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição, como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém eu não lhe me hão de achar. Esse é o versículo 28. Olha só que sério, né? O Senhor falando que quando a gente não escuta os conselhos dele, quando a gente não segue aquilo que é o conselho dele para as nossas vidas e a gente continua persistindo nos erros, vai chegar uma hora que a gente vai invocar e ele não vai responder, que a gente vai procurar o Senhor e a gente não vai o achar. E o versículo 29 em diante diz assim: porquanto aborreceram conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nerços são mortos por seu desvio, e os loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvido habitará seguro e tranquilo, sem temor do mal. O Senhor fala, né, que Ele fala primeiro tudo aquilo que vai acontecer se a gente não escutar a voz dele, mas só que no final de tudo, que é o versículo 33, ele fala: mas aqueles que me derem ouvido habitará seguro e tranquilo, sem temor do mal.